seu marido falece depois de quase 50 anos de casamento, isso pode ter um impacto devastador na viúva que ele deixa para trás. Essa foi exatamente a história de Charlotte quando seu marido John veio a falecer. Mas ele não apenas a deixou com o coração partido, mas também com uma mensagem paralisante. Aparentemente, havia um segredo escondido na pintura que ele havia presenteado a ela tantos anos atrás. E quando Charlotte finalmente descobriu a mensagem secreta ao remover uma camada de verniz, isso mudaria tudo o que ela achava que sabia sobre o seu misterioso marido John. Acompanhem com a gente essa intrigante e emocionante história. As mãos de Charlotte tremiam quando ela atendeu o telefone que tocava. Ela reconheceu imediatamente o número, era ele. Ela estava finalmente prestes a obter as respostas que estava procurando. Ela estava finalmente prestes a entender a última mensagem de seu marido para ela. Do outro lado da linha, ela ouviu a voz do homem encarregado de investigar a pintura de seus maridos. Ele disse a Charlotte que ela tinha que visitá-lo imediatamente. Ele havia feito uma grande descoberta ao remover a camada de verniz e só queria contar a ela pessoalmente. Quando Charlotte chegou, o homem disse a ela que havia descoberto algum tipo de código escondido na pintura. Ele não reconheceu, mas Charlotte soube imediatamente o que significava. Mas o que tinha o falecido marido de Charlotte escondido na pintura? Para entender melhor isso, um pouco de história de fundo é necessário. Charlotte é viúva e aposentada e trabalhou como enfermeira durante toda a vida. Ela era casada com John e tinha 3 filhos. Quando John faleceu, Charlotte estava sozinha, mas ela nunca poderia esquecer seu falecido marido. Eles haviam passado por tanta coisa juntos. Charlotte conheceu seu marido John quando os dois tinham cerca de 20 anos. Os dois estavam no mesmo bar com um grupo diferente de amigos, mas no momento em que se viram foi amor à primeira vista. Mas Charlotte ainda não tinha ideia sobre muitos segredos de John. Charlotte rapidamente descobriu que John era um homem bastante misterioso. Ele nunca realmente falou sobre sua juventude ou qualquer parte de seu passado. E mesmo nos tempos atuais, John estava sempre ausente sem uma boa explicação para seu paradeiro. Mas Charlotte realmente não se importou nesse momento. Charlotte estava completamente apaixonada por John e conseguia desculpar facilmente todas as falhas aparentes. Mas depois que eles tiveram 2 filhos juntos e John ainda estava fora com a mesma frequência de antes, com a mesma falta de explicação, começou a embaralhar Charlotte mais e mais. Charlotte começou a temer que John estivesse escondendo os segredos dela e ela assim começou a perguntar-lhe onde ele estava gastando seu tempo com mais frequência, mas ela sempre foi recebida com a mesma resposta. Era apenas algo relacionado ao trabalho e que não valia a pena explicar. Charlotte sentiu que não tinha outra escolha a não ser aceitar a razão de John. Ela não queria perder John em hipótese alguma, pois ainda o amava muito e, apesar de sua ausência, ele ainda era um bom pai para seus filhos. Charlotte estava contente com uma vida assim, por agora pelo menos. A família nunca teve muito dinheiro, mas isso não foi um problema, já que eles tinham um ao outro. Junto com seus 2 filhos adoráveis, eles viveram uma vida feliz, mas sóbria por todos esses anos. Mas a dúvida de Charlotte sobre John nunca saiu de sua mente e um dia ela decidiu agir. Um dia, quando John estava saindo novamente para trabalhar, Charlotte decidiu segui-lo. Seus filhos estavam em uma festa do pijama para que ela pudesse sair de casa sem preocupações. Ela sabia que se arriscou ao seguir John, mas ela só tinha que saber se ele estava falando a verdade. Charlotte seguiu John até um restaurante muito bom nos arredores da cidade. Ela esperou um pouco do lado de fora e então deu uma olhada pela janela. Ela não podia acreditar no que via quando viu John jantando com uma jovem bonita. Charlotte invadiu o restaurante. John imediatamente teve a defesa pronta. Isso era relacionado ao trabalho e a mulher com quem ele estava jantando foi muito rápido em apoiá-lo.
Houve pouca hesitação em sua resposta. Charlotte ficou com raiva, mas não conseguiu provar que John estava mentindo. Charlotte e John foram para casa depois disso e tiveram uma conversa dura sobre confiança. John prometeu que tentaria ser mais aberto sobre o que estava fazendo com Charlotte, mas ele também alegou ser uma pessoa muito reservada e não queria abrir todos os seus negócios imediatamente. Um dos segredos girava em torno de uma gaveta do quarto de John, que Charlotte nunca tinha permissão de olhar. Ela tentou procurar a chave uma vez quando ele saiu por alguns dias, mas nunca a encontrou. No final, ela desistiu de buscar confirmação e se culpou por ser tão desconfiada. Apesar de Charlotte muitas vezes duvidar de sua honestidade, ela o amava infinitamente. Charlotte simplesmente não poderia viver sem ele, nunca o deixaria, mesmo que ele pudesse ser desleal. Infelizmente, logo ficaria claro que Charlotte seria forçada a viver sem John. Quando John se aposentou há alguns anos, ele foi diagnosticado com uma condição rara. Ele teve problemas de saúde por um longo tempo, mas sempre foi teimoso demais para ir ao médico ou ao hospital. Quando a certa altura realmente não podia continuar assim, ele finalmente foi ao médico e recebeu a má notícia. O médico disse-lhe que não tinha muito mais tempo de vida e que não havia nada que pudesse fazer por ele. Alguns dias depois, após a refeição da noite, John de repente ficou muito doente e Charlotte teve que ligar para a emergência imediatamente. Sua saúde se deteriorou rapidamente e ele teve que ser hospitalizado em estado crítico. Naquela noite, o médico informou a John que tinha apenas 1 ou 2 dias de vida. Depois que os filhos se despediram do pai, Charlotte ficou sozinha com ele até o fim. Eles falaram sobre as memórias que criaram juntos, mas então John começou a falar sobre o presente de casamento que fez para ela há 50 anos. Ao longo dos anos, Charlotte frequentemente recebia lindos presentes do seu marido, mas havia um presente especial que se destacou e que ela mais valorizou. Mas ela logo descobriria que esse presente não era o que ela pensava que era, nem um pouco. John sempre foi uma pessoa criativa e sua grande paixão foi a pintura. A situação de John piorou rapidamente e infelizmente sua hora havia chegado. Com seu último suspiro, ele disse à sua esposa Charlotte que a pintura não era uma pintura normal. Ela teve que olhar mais de perto para a pintura para descobrir a verdade na arte e Charlotte ficou completamente perplexa com isso. Antes que ela pudesse perguntar a John o que ele queria dizer, ela viu seus olhos se fecharem pela última vez. Charlotte chorou e foi dominada por emoções por dias a fio, esquecendo completamente as palavras finais de John para ela. Mas então ela percebeu a pintura. Ela não tinha ideia do que seu marido quisera dizer, mas decidiu dar uma olhada de qualquer maneira. Após alguns contatos, Charlotte finalmente encontrou um velho amigo e felizmente ele ainda estava vivo. Ele imediatamente começou a trabalhar na pintura e rapidamente percebeu que parecia ter uma camada visivelmente espessa de camada superior, um erro que John nunca cometeu em qualquer outra pintura. Se havia algo escondido nessa pintura, tinha que ser escondido sobre essa camada extra grossa e ele começou a removê-la cuidadosamente. Charlotte rapidamente correu para o local de trabalho para dar uma olhada no que ele acabara de descobrir e ele disse a ela por telefone que havia uma mensagem misteriosa por trás da camada superior da pintura. Esta era apenas uma parte de um grande segredo que Charlotte estava prestes a descobrir. Quando Charlotte chegou à oficina e olhou para a pintura, ela não podia acreditar no que via. Havia um endereço escrito nele com um código e era claramente a letra de seu marido. Então, ele deve ter feito isso e havia também um código escrito. Ela reconheceu o endereço imediatamente, pois pertencia ao banco local onde ela e o marido tinham conta. Já no banco, quando ela mostrou o endereço e o código ao homem, a reação não foi o que ela esperava. O bancário ficou surpreso porque reconheceu o código na hora. Era um dos cofres mais antigos do banco e ninguém o abria há 50 anos e todos no banco perguntavam quem iria um dia buscar aquele cofre e finalmente aquele dia chegou. Charlotte caminhou em direção à sala onde o cofre específico estava localizado e a cada passo que dava parecia que seu coração batia mais rápido.
Uma caminhada de meio minuto pareceu horas para ela. Assim que ela entrou na sala, seu queixo caiu. Para onde quer que olhasse, ela via cofres e no centro da sala havia uma grande mesa de mármore sobre a qual estava um par de luvas de cetim e uma caixa preta. Essa sala inteira deixou Charlotte ainda mais confusa e antes que ela pudesse abrir o cofre, teve que assinar vários documentos. Alguns momentos depois, um segurança extra entrou e fechou a porta. Quando a porta foi fechada, o bancário calçou as luvas de cetim e abriu a caixa preta sobre a mesa. Quando ela abriu o cofre, ela viu mais dinheiro do que jamais ela havia visto, mas todo esse dinheiro nunca poderia pertencer ao seu marido. Ao lado do dinheiro estava um envelope, parecia que continha uma carta endereçada a Charlotte. A carta no cofre foi escrita por seu marido John, quase 50 anos antes. Continha uma mensagem muito emocionante e, embora Charlotte já estivesse completamente surpresa antes de encontrar a carta, isso não era nada comparado ao sentimento que ela teria depois de ler a mensagem. Após pedir privacidade ao funcionário do banco, uma vez que ela estava sozinha, começou a ler a carta e logo descobriu que sua intuição estava confirmada. Ela estava sentada na sala com lágrimas nos olhos. Nessa carta emocionada, John escreveu a Charlotte que havia herdado uma grande soma em dinheiro de seu tio quando era apenas uma criança. Seu tio era um empresário rico e cuidou financeiramente de John desde que o pai de John faleceu quando ele tinha apenas 4 anos de idade. O pai de John morreu em um trágico acidente e sua mãe não tinha meios para sustentar os filhos. Ele também explicou o motivo pelo qual nunca contou a Charlotte sobre a enorme quantidade de dinheiro que possuía, isso porque ele queria que as pessoas o amassem e respeitassem por sua personalidade. Ele nunca se importou realmente com dinheiro e não queria que as pessoas em sua vida se importassem. Como seu tio rico criou como filho, ele sabia como seu tio era usado por pessoas que estavam atrás do seu dinheiro. Na última parte da carta emocionada, ele escreveu que todo o dinheiro herdado era para Charlotte e as crianças para que eles pudessem fazer o que ela quisesse pelo seu descanso. Ele também estava muito grato pelo amor e respeito que recebeu de Charlotte por todos aqueles anos juntos. Charlotte ficou tão emocionada e tocada pelas belas palavras de John e queria fazer a última homenagem a ele. Charlotte não queria fazer isso sozinha, mas ela queria absolutamente fazer algo pelo marido, então finalmente teve uma ideia. Com o dinheiro, Charlotte fez uma viagem ao redor do mundo com seus 2 filhos. Isso foi em memória de seu querido marido John e foi uma viagem muito emocionante e bonita. Quando voltaram, Charlotte começou a pensar no que poderia fazer com o restante dessa herança. E essa foi a nossa história do dia de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Para mais notícias e histórias como essa, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, assim você sempre é avisado toda vez que tiver um novo conteúdo no ar. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente a trazer notícias e essas histórias emocionantes todos os dias aqui no canal para vocês. Nos encontramos logo mais no próximo vídeo.